Você já imaginou descobrir que o verdadeiro responsável por anos de sofrimento era alguém próximo, e que a única forma de justiça era enfrentar esse monstro diretamente? Prepare-se para uma história de traição, vingança e reconciliação, onde o herói enfrenta não apenas um inimigo cruel, mas também o próprio passado que tentou destruí-lo. Vamos à história. Anos atrás, Isaac Manor construiu uma vida invejada por muitos. Ele tinha uma família amorosa, uma carreira de sucesso como engenheiro de software talentoso e uma casa estimada. Seu trabalho com robôs de autoaprendizado e sistemas de alta segurança lhe trouxe reconhecimento e um senso de propósito. No entanto, por trás dessa vida aparentemente perfeita, rachaduras começaram a se formar. Desconhecido por Isaac, forças estavam conspirando contra ele, e tudo o que ele construiu logo seria destruído. A queda começou quando Isaac descobriu uma traição profunda e sua esposa, Lydia, envolveu-se com o corrupto xerife Peter Hans. Esse caso levou à prisão injusta de Isaac por crimes que ele não cometeu. Durante seus anos atrás das grades, Isaac refletiu sobre a vida perdida, abandonado por sua família e pela injustiça que sofreu. Ele jurou sobreviver e reconstruir o que foi tirado dele. Ao ser libertado, Isaac estava tenso diante dos portões da prisão, notando os rostos familiares de sua ex-esposa, uma filha estranha, os avós dela e seu irmão. Frio, ele pediu ao guarda para sair por outra porta, evitando o grupo que já não sentia como família. Surpreso, o guarda perguntou por que Isaac não queria se reunir com eles, mas a resposta de Isaac foi impassível: a traição havia rompido esses laços, e ele nem tinha certeza se a ordem de restrição ainda estava em vigor. O guarda, que achava Isaac cooperativo durante seu tempo na prisão, o acompanhou por um labirinto de corredores até uma pequena saída. Enquanto isso, Lydia, esperando com sua família, percebeu a hora e perguntou ao guarda sobre a liberação de Isaac. Ela ficou chocada ao saber que ele havia saído pelos fundos, deixando-a em lágrimas ao perceber a profundidade de sua raiva e a ordem de restrição esquecida. Isaac, agora caminhando rapidamente para a estação de ônibus, refletia sobre os últimos 6 anos. Ele já teve uma vida feliz com Lydia e sua filha, Tommy. Aos 40 anos, como engenheiro de software, ele construiu robôs de autoaprendizado, reformulou sistemas de segurança e criou links de comunicação ocultos e servidores de backup alimentados por painéis solares. Sua casa, situada no final de uma rua sem saída, perto de uma reserva florestal, era um testemunho de seu sucesso em desenvolvimento de software. 6 anos antes, o xerife Peter Hans pediu a Isaac para atualizar um programa de controle de tráfego para reduzir a poluição. Quando Isaac e Lydia convidaram Hans para jantar e discutir o projeto, o xerife imediatamente ficou obcecado por Lydia. 6 meses depois, Hans agiu sobre seus desejos. Um dia, Isaac voltou para casa para celebrar a conclusão do projeto e encontrou Hans com Lydia. Chocado, Isaac exigiu explicações, mas Hans o zombou e saiu, deixando Lydia para lidar com a situação. Ela friamente disse a Isaac que continuaria o caso e ameaçou tirar tudo dele, inclusive sua filha Tommy, se ele pedisse o divórcio. Calmo, mas furioso, Isaac recusou-se a aceitar suas condições e disse-lhe para ir embora. Após fazer arranjos com seu advogado, Ben Green, para iniciar o processo de divórcio e proteger suas finanças, Isaac voltou para casa mais tarde, encontrando uma casa vazia, repleta de tristeza e pesar. Na manhã seguinte, Isaac se encontrou com Ben, que o alertou sobre o perigo que Hans representava, conhecido por sua corrupção. Eles rapidamente elaboraram um plano para proteger Isaac financeiramente. No entanto, antes que Ben pudesse sair, a polícia invadiu e prendeu Isaac sob falsas acusações de uso indevido apresentadas por Lydia e Tommy. Apesar das objeções de Isaac, Ben aconselhou a ficar em silêncio e prometeu cuidar da situação. Ben correu para a delegacia, mas os policiais continuaram a dar desculpas, movendo Isaac de um lugar para outro. Percebendo o envolvimento de Hans, Ben contatou um juiz, que interveio, garantindo que Ben tivesse acesso imediato e sem danos a Isaac. O juiz também exigiu os nomes e números dos distintivos dos oficiais envolvidos, colocando-os sob aviso. Meses depois, no tribunal, Isaac não teve chance. Lydia, Tommy e 2 mulheres que ele não conhecia testemunharam contra ele, alegando que ele era violento. Isaac não conseguiu apresentar um álibi devido aos discos rígidos sabotados, e ele optou por não revelar seu sistema de backup. O promotor o pintou como um marido e pai terrível. Lydia e Tommy pareciam doentes, mas Isaac permaneceu impassível quando o júri o considerou culpado. O juiz o condenou a 5 anos e 2 meses, embora Isaac esperasse cumprir todo o tempo devido à influência de Hans. Durante a sentença, Isaac notou Lydia pálida, Tommy chorando e Hans sorrindo como um gato de Cheshire. De volta à cela, uma mulher entregou a Isaac um envelope com os papéis do divórcio e documentos de adoção para Tommy, que seria adotada por Hans. Isaac assinou os papéis, apesar da dor. Lydia exigia a casa, metade das economias, $5.000 mensais por 5 anos e um fundo fiduciário para a educação de Tommy.
Ben revisou as exigências com Isaac, que então o instruiu a fazer uma contraproposta. Isaac queria manter a casa, que era dele antes do casamento, e ofereceu um valor fixo de $1 milhão, $300.000 para suporte e $700.000 das economias, se eles concordassem em retirar as outras exigências. Antes de partir, Ben perguntou se Lídia sabia sobre o fundo de investimento de Isaac. Isaac respondeu que havia mencionado, mas nunca revelou o tamanho. Ele também lembrou Ben de coletar $175 mil da cidade pelo upgrade do software de controle de tráfego, que seria a taxa de Ben. Ben partiu sentindo-se tanto triste quanto feliz, triste porque Isaac enfrentaria mais 5 anos de prisão por algo que não fez, mas feliz porque poderia agora comprar a casa que ele e sua noiva queriam, graças ao pagamento da cidade. No dia seguinte, Isaac chegou à sua nova cela de prisão após o discurso do diretor. Lá, ele encontrou K2, o maior valentão da prisão, que estava concentrado escrevendo algo. Isaac limpou a garganta educadamente, e K2 o alertou: se você contar a alguém que eu não sei escrever bem, você vai se arrepender. Surpreso, Isaac perguntou: e ninguém nunca te ensinou? K2, surpreso pela pergunta, explicou que trabalhava desde os 8 anos de idade e estava tentando escrever uma carta para sua avó pelo seu 87º aniversário. Isaac ofereceu-se para ajudar, sugerindo que K2 ditasse a carta, e K2 concordou em deixar Isaac reescrevê-la quando terminasse. Isso quebrou o gelo entre eles. Isaac então perguntou se K2 queria aprender a ler e escrever, oferecendo-se para ensiná-lo. K2, emocionado, aceitou, mas fez Isaac prometer não contar a ninguém. Isaac garantiu a ele que qualquer um que tentasse merecia ajuda, e eles se tornaram amigos. 2 semanas depois, Isaac inesperadamente recebeu uma visita de sua futura ex-esposa Lídia e sua filha. Irritado, Isaac se recusou a falar com eles e pediu ao guarda para impedir futuras visitas. Lídia o chamou, mas ele a ignorou. Mais tarde, Ben, o advogado de Isaac, visitou com uma proposta de divórcio emendada. Lídia estava disposta a abrir mão de metade do dinheiro se Isaac falasse com ela. Isaac recusou, dizendo que preferia pagar $500 mil do que falar com ela novamente. Ben então perguntou se havia algo mais que ele pudesse fazer, e Isaac solicitou livros infantis para seu colega de cela. Ben ficou surpreso, mas concordou em ajudar. Quando os livros chegaram, os guardas e prisioneiros ficaram curiosos. De volta à cela, K2 ficou chateado com os comentários deles, mas Isaac o tranquilizou, explicando que a leitura o ajudaria a evitar ser enganado e que os livros poderiam ser agradáveis. K2 concordou em começar a ler, dizendo que tentaria porque Isaac o chamou de amigo. Isaac percebeu que K2 tinha vivido uma vida solitária e desejava poder mudar isso para ele. No dia seguinte, Isaac voltou à sua cela machucado e com dor. K2 rapidamente o ajudou a se deitar na cama, perguntando furiosamente o que havia acontecido. Isaac explicou: minha esposa quer minha casa, e o xerife Hans mandou homens me agredirem como um recado para que eu desistisse dela. K2 rosnou, expressando sua determinação em proteger Isaac dali em diante. Isaac decidiu proteger sua casa a qualquer custo. Ele descreveu um dos agressores, e no dia seguinte, 4 homens gravemente feridos foram admitidos na ala da prisão, enviando uma mensagem clara: Isaac estava fora dos limites. No mês seguinte, K2 tornou-se um aprendiz entusiasmado e um leitor ávido. Ele até enviou outros prisioneiros para pedir ajuda a Isaac, que rapidamente ganhou o apelido de Odok. Em pouco tempo, cerca de 10 prisioneiros estavam na aula informal de Isaac. Durante uma discussão sobre a vida após a prisão, muitos prisioneiros compartilharam preocupações sobre encontrar empregos como ex-condenados. Isso inspirou Isaac a perguntar que tipo de negócios eles gostariam de iniciar. Um prisioneiro, um padeiro, expressou o desejo de abrir uma padaria, então Isaac pediu que ele elaborasse um plano como uma tarefa de matemática. K2, que queria trabalhar em segurança, foi nomeado por Isaac como seu futuro chefe de segurança. Durante a visita mensal de Ben, Isaac compartilhou sua ideia de criar um fundo de investimento para ajudar ex-condenados a iniciar negócios. Ben concordou em cuidar da parte legal enquanto Isaac gerenciava as finanças, e eles rapidamente avançaram com o plano. Ben também trouxe notícias de que Lídia havia assinado os papéis do divórcio, agora pedindo apenas metade das economias, sem pensão, o que deixou Isaac surpreso, mas aliviado. 6 meses depois, Isaac finalizou o divórcio e se adaptou à vida na prisão. O fundo de investimento que ele criou com Ben estava prosperando, ajudando prisioneiros a encontrar empregos ou iniciar negócios. Isaac ganhou respeito na prisão, e qualquer encrenqueiro rapidamente aprendia a evitá-lo. Ele até conseguiu sua própria sala para ensinar, pois os guardas reconheciam sua influência calmante sobre os prisioneiros. Um dia, uma assistente social perguntou por que Isaac não estava sendo considerado para a liberdade condicional. Isaac, de maneira direta, explicou que o diretor, um amigo de Hans, escrevia relatórios negativos sobre ele, e ele temia que um oficial de condicional conectado a Hans facilmente o mandaria de volta para a prisão. Ele preferia cumprir toda a sua sentença para ser verdadeiramente livre.
A assistente, preocupada, pediu desculpas por incomodá-lo, mas Isaac garantiu a ela que os prisioneiros estavam felizes com sua presença. Ele então seguiu para sua aula de autodefesa, uma exigência de K2 que havia transformado Isaac em uma pessoa mais forte e formidável ao longo de seus 4 anos de prisão. No caminho de volta da academia, um guarda parou Isaac. O diretor quer vê-lo agora. Isaac, preocupado, pensou, o que agora? Estou encrencado? Exteriormente calmo, ele perguntou, preciso me limpar primeiro? Não, vá como está. 5 minutos depois, Isaac estava no escritório do diretor. O diretor dispensou o guarda e disse a Isaac que ele deveria se limpar, mas Isaac permaneceu em silêncio. O diretor então perguntou, você entende de computadores? Eu era programador antes, senhor. Isso não é uma resposta. Você sabe alguma coisa sobre computadores? Sentindo algo suspeito, Isaac respondeu, se for um problema de software, posso ajudar. Hardware é menos provável. O diretor instruiu Isaac a encontrar o problema no computador do escritório e saiu. Isaac rapidamente percebeu que era uma armadilha e havia um ícone de internet e ele sabia que usá-lo poderia adicionar tempo à sua sentença. Ele encontrou um keylogger e arquivos problemáticos mal escondidos. Eventualmente, identificou o problema, um Word e um vídeo baixado estava corrompendo arquivos, mas Isaac manteve essa informação para si. Quando o diretor voltou, Isaac pediu privacidade para explicar. Uma vez a sós, Isaac revelou a situação, o computador estava cheio de imagens e vídeos, e o VOR estava causando danos. Ele avisou que tentar culpá-lo não funcionaria, já que o acesso à internet era monitorado. Isaac se ofereceu para consertar, mas somente se lhe fossem concedidos privilégios de internet e proteção legal. O diretor, percebendo que sua armadilha havia falhado, relutantemente concordou com os termos de Isaac após confirmar os detalhes com seu advogado. Uma semana depois, tarde da noite, Isaac trabalhava no computador do diretor. Ele desativou o keylogger, compactou e escondeu o arquivo e instalou o software necessário. Enquanto fazia isso, Isaac acessou seu sistema de segurança doméstico e ficou chocado ao ver o xerife Hans destruindo sua casa e orientando homens a moverem algo rapidamente. Inspirado, Isaac elaborou um plano, ele configurou um programa para transmitir e baixar imagens ao vivo do sistema de segurança de sua casa, depois apagou todos os rastros de suas ações. Ele substituiu o keylogger por uma versão menos detectável e deixou um pequeno problema que ressurgiria em 1 ano. Enquanto Isaac terminava seu trabalho, um supervisor entrou abruptamente, perguntando impacientemente, você terminou? Sim, senhor, tudo finalizado. Se algum problema surgir, fique à vontade para me chamar. O supervisor respondeu severamente, me chamarei, e não serei leniente. O guarda escoltou Isaac de volta para sua cela. K2 notou a expressão satisfeita de Isaac e perguntou, o que você está aprontando? Isaac respondeu com um sorriso, vingança. Fabian perguntou, vá agora, quem precisamos contatar? Isaac respondeu, uma carta para Ben Green. K2 respondeu, você tem caneta e papel? Uma semana depois, um agente do FBI, confuso com a carta entregue por Ben, consultou sua equipe de TI. Após conectar-se ao sistema de segurança doméstica de Isaac, ficaram chocados com o estado da casa dele. A carta detalhava atividades noturnas e o envolvimento de Hans. Logo depois, Hans, algemado e escoltado por guardas, avistou Isaac e o ameaçou. Isaac riu, enfurecendo Hans, que proferiu ameaças. K2 notou a reação de Isaac e lançou um olhar de ódio para Hans. Mais tarde, Isaac encontrou-se com um agente do FBI que o agradeceu por ajudar a capturar Hans e insinuou uma recompensa por ter denunciado a fraude fiscal do xerife. Isaac, satisfeito, desviou as perguntas sobre como havia acessado seu sistema de segurança, ainda alimentando pensamentos de vingança contra o diretor da prisão. Naquela noite, Hans acordou em sua cela amarrado. Uma voz ameaçadora o advertiu a não ameaçar Isaac, prometendo retaliação se algo acontecesse com Isaac ou sua família. Hans, aterrorizado, concordou com a cabeça. Pouco depois, Isaac foi discretamente escoltado para fora da prisão. Ele pegou um ônibus e eventualmente chegou a uma garagem, onde foi calorosamente recebido. Ele precisava de um veículo, e o homem, grato pela ajuda que Isaac lhe prestara no passado, ofereceu-lhe uma caminhonete Nissan com desconto, recusando-se a aceitar o pagamento total. Isaac sorriu e concordou, dizendo, vamos resolver isso depois de uma xícara de chá. Isaac esperou que a papelada fosse processada, depois se familiarizou com a caminhonete antes de ir visitar um amigo próximo. Naquela tarde, ele se acomodou em uma cadeira na casa de Ben e disse a Ana, faz muito tempo desde que me sentei em uma cadeira como esta. Ana, afeiçoada a Isaac e conhecendo sua inocência, percebeu o quanto ele havia mudado. Seu rosto estava desgastado, seus olhos cheios de tristeza, e sua barba ocultava suas expressões, mas ele continuava sendo um cavalheiro. Isaac trouxe flores para Ana, lembrando-se de seu casamento, embora ele não pudesse comparecer.
Ela mencionou que Ben chegaria em breve com a comida indonésia favorita de Isaac. Quando Ben chegou, ele brincou sobre a caminhonete na entrada, e os dois homens se abraçaram. Ben deu as boas-vindas a Isaac, com a voz carregada de emoção. Ana tranquilizou Isaac: leve o tempo que precisar, nós entendemos. Isaac afastou a melancolia e disse: lar, doce lar. Quando Ben perguntou o que ele queria beber, Isaac optou por água com gás, dizendo que não havia tomado álcool há 5 anos e meio e planejava continuar assim. Enquanto Ana servia o jantar, ela fez uma pausa e declarou: hoje à noite, celebramos. Amanhã, você pode enfrentar suas batalhas de novo. Combinado. Ambos os homens concordaram e aproveitaram uma noite tranquila. Ben disse a Isaac que haviam preparado o quarto de hóspedes, mas Isaac hesitou, oferecendo-se para ficar em um hotel. Ana insistiu firmemente que ele ficasse com eles e também se ofereceu para acompanhá-lo até sua casa no dia seguinte. Isaac finalmente concordou, agradecendo, mas admitiu que estava exausto. Ana o lembrou: nós somos seus amigos. Lembre-se de que você nos ajudou a pagar por esta casa com o projeto dos semáforos. Agora vá descansar, nós amamos você também. Apesar do conforto, Isaac lutou para dormir. A cama era muito macia e o silêncio era perturbador comparado ao barulho da prisão. Eventualmente, ele adormeceu, mas de forma agitada. No dia seguinte, Laura observava enquanto 2 carros estacionavam em frente à casa da sua rua. Um homem e uma mulher, claramente apaixonados, e um homem magro e barbudo saíram de uma caminhonete azul. Ela reconheceu a dor nos olhos dele enquanto os observava com binóculos deixados pelo FBI. O grupo entrou na casa depois que o homem barbudo pegou um pé de cabra na caminhonete. Isaac caminhou pelos destroços de sua antiga casa, agora apenas mais um prédio danificado. A mobília estava destruída, a cozinha imunda e toda a casa estava em um estado pior que a prisão. Os fios elétricos estavam cortados, o teto despedaçado e todos os objetos de valor roubados. Isaac se perguntou se um dia poderia chamar aquele lugar de lar novamente. Ele voltou para sua caminhonete, pegou seus suprimentos de acampamento e começou a se instalar dentro da casa destruída, preparando-se para passar a noite. Quando Laura voltou com seu filho de 10 anos, Timothy, ela viu Ana conversando com Isaac. Naquele momento, Isaac finalmente perdeu a compostura após avaliar os danos em sua casa. A realidade da sua situação o sobrecarregou. Os restos de sua vida anterior eram apenas uma casca arruinada pelo abandono e pelas más lembranças. Ele montou sua cama e equipamentos de cozinha no quarto mais limpo que conseguiu encontrar. Mas quando Ana gentilmente perguntou: Isaac, você tem certeza de que ficar aqui é uma boa ideia? Você parece muito ansioso, por favor, volte conosco, isso quebrou. Isaac desabou em uma cadeira e começou a soluçar, seu corpo tremendo de tristeza e frustração. Bem rapidamente o abraçou e sussurrou: está tudo bem, Isaac. Nós estamos aqui para você. Deixe tudo sair. Levou um tempo para Isaac recuperar a compostura, mas ele eventualmente abraçou seus amigos e agradeceu, dizendo: eu não teria conseguido sem vocês. Ver como eles destruíram a casa foi demais para mim. Ana, ainda preocupada, insistiu: você tem certeza de que quer ficar aqui? Por favor, venha conosco. Isaac a tranquilizou com um sorriso astuto, dizendo que precisava cuidar de alguns negócios e que ficaria bem. Ele pediu seus números de telefone e voltou para dentro enquanto eles partiam. Quando chegaram ao carro, Laura se aproximou deles. Desculpe-me por incomodar, mas estou preocupada com minha segurança e a do meu filho. Seu amigo está bem? Ana tranquilizou: seu bairro ficou melhor. Isaac não é perigoso, ele é uma das pessoas mais gentis que conheço. Você terá um ótimo vizinho. De volta a casa, Isaac inspecionou e descobriu que, embora os fusíveis tivessem sido removidos, os fios na caixa de fusíveis não estavam cortados, e o sistema de segurança de backup movido a energia solar ainda parecia intacto. Aliviado, ele decidiu adicionar um computador ou laptop à sua lista de compras. Naquela tarde, Isaac comprou um telefone, tablet, laptop, pendrives e um pequeno gerador. Ele voltou para casa com suprimentos e jantar, depois ligou para Ben para compartilhar seus novos detalhes de contato e solicitar uma lista de empresas da Escom. Na manhã seguinte, Laura viu Isaac sentado do lado de fora, trabalhando em seu laptop e falando ao telefone. Curiosa, ela fez algumas pesquisas e descobriu que ele havia passado 5 anos e meio na prisão por atacar sua esposa e filha. Apesar da gravidade das acusações, o casal que ela conheceu o descreveu como inofensivo. Laura decidiu permanecer cautelosa. Mais tarde, uma van da Escom Services chegou à casa de Isaac com o slogan: tivemos dificuldades para aprender a ser honestos, mas agora fazemos um trabalho honesto por um preço justo. Laura anotou o número da van para verificar mais tarde. Depois de deixar-te na escola, ela notou 2 homens da van cumprimentando Isaac com sorrisos e apertos de mão. Todos entraram na casa com uma garrafa térmica e um grande saco. Isaac, ciente de que Laura o observava no dia anterior,
Pensou, logo a notícia vai se espalhar, talvez seja melhor adiar as apresentações. Ele então deu instruções aos homens, vamos começar a limpeza. Comecem pela cozinha, quarto e escritório. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Mais tarde naquele dia, um caminhão entregou uma caçamba de 40 metros. Laura viu uma minivan com o logo da Escom Services estacionar, e uma mulher deu orientações antes de trazer um buquê de flores para a porta de Laura. A mulher entregou as flores dizendo, cumprimentos do Dr. Isaac. Se fizermos muito barulho, avise-nos. Laura, surpresa, acenou de volta para Isaac, que estava sentado perto de sua porta, e sentiu-se inesperadamente animada. 2 semanas e 2 caçambas depois, a casa estava limpa e os planos de reforma estavam em andamento. Embora apenas o quarto e parte da cozinha fossem utilizáveis, Isaac estava progredindo. Sentado do lado de fora sob uma cobertura durante uma tempestade, ele ouviu o motor de um carro enguiçar e viu Laura em apuros. Ele pegou seu guarda-chuva e se aproximou. Boa tarde, sou Isaac Manor, seu vizinho, ele se apresentou com um sorriso. Laura, apressada para buscar seu filho Tim, respondeu, meu carro não liga e estou atrasada. Isaac ofereceu sua caminhonete ou uma carona, brincando sobre ser um ex-presidiário. Após alguma hesitação, Laura concordou em deixá-lo dirigir. Enquanto se preparavam para sair, Laura mencionou que não podia pagar pelos reparos. Isaac interrompeu dizendo, eu ofereci ajuda sem compromisso, apenas um gesto amigável. Sentindo-se envergonhada, Laura se apresentou adequadamente e aceitou a oferta de Isaac. Isaac ligou para sua equipe para providenciar o conserto do carro dela enquanto iam buscar Tim na escola. Laura, surpresa com a rápida resposta, percebeu a conexão de Isaac com a oficina através de seu negócio que ajudava ex-presidiários a recomeçarem suas vidas. Na escola, Tim ficou animado ao ver a caminhonete, e Isaac se apresentou, oferecendo a Tim a opção de chamá-lo pelo primeiro nome. Eles voltaram para casa, com Isaac provando ser um vizinho prestativo e solidário. Joey puxou Isaac de lado e disse, Doc, esse carro é uma armadilha. O motor está destruído e o resto está ainda pior. O que devemos fazer? Isaac, lembrando da situação de Laura, perguntou, você tem algo em estoque? Joey respondeu, tenho um Nissan Rogue, mas a cor não é das melhores. Isaac balançou a cabeça e disse, não pergunte a ela, apenas troque o carro e me envie a conta. Não posso ter uma vizinha morta na minha consciência. Joey se aproximou de Laura e pediu as chaves do carro e um documento de identificação. Laura, visivelmente perturbada, respondeu, eu não posso pagar pelos reparos. Joey a tranquilizou, não se preocupe, o Doc está cuidando de tudo. Vou trazer um carro substituto esta noite. Surpresa, Laura perguntou a Isaac, ele fez isso? Ele é sempre assim? Isaac apenas sorriu. Sim, ele é uma das pessoas mais bondosas que conheço. Ele nunca pede nada em troca, e é por isso que todos nós o ajudamos. E, para ser honesto, eu não acredito que ele tenha feito o que dizem que fez com sua ex. Enquanto isso, Isaac reuniu coragem para revisar os discos rígidos de backup. Ele assistiu às gravações de sua esposa e do xerife Hansday conspirando para incriminá-lo. As gravações mostravam como eles fingiram lesões e manipularam a polícia. Devastado, Isaac parou o vídeo quando ouviu Hansday ameaçando sua vida, sugerindo que ele deveria ficar em silêncio ou enfrentaria consequências fatais. Imediatamente, Isaac entrou em contato com o FBI e entregou as evidências, solicitando cópias certificadas para provar sua inocência. No escritório do promotor, Lydia foi convocada. O agente Smith, do FBI, informou-a que o caso de Isaac estava sendo reaberto. Lydia ficou pálida quando o agente mostrou as imagens dela e de Hansday conspirando contra Isaac. Ela desmaiou e, ao acordar, viu o promotor sendo preso. O agente Smith disse friamente ao promotor, você não vai escapar dessa. Temos meses de gravações provando sua conspiração, e tudo é legal, pois o proprietário da casa nos deu. Uma semana depois, Lydia confessou, e Hansday foi formalmente acusado de crimes que o manteriam na prisão pelo resto da vida. Lydia foi sentenciada por fazer declarações falsas e cometer perjúrio. Isaac deixou claro que não iria processá-la mais além, evitando deixar sua ex-esposa com uma dívida de $1 milhão por cada ano que Isaac passou preso, além de danos à sua casa. A cidade de Dens também enfrentou uma ação judicial por seu papel na prisão injusta, rapidamente aceitando um acordo. Hansday, arrogante, não levou a sério o processo e seu advogado fez o mínimo de esforço. Eventualmente, o tribunal decidiu a favor de Isaac, despojando Hansday de sua fortuna. Lydia, aterrorizada pelo processo movido por Isaac, se viu na prisão, sem emprego, enfrentando a execução de sua casa e devendo $550 mil. Presa, ela ficou isolada, ignorada pelos outros detentos, sozinha em sua cela. Lydia soube sobre o programa de investimentos que Isaac e Ben iniciaram e percebeu que, sem suas ações, o programa não existiria.
Furioso ao saber que foi processado em 5,5 milhões de dólares, mais 500 mil em reparos, Hansday ameaçou Isaac e sua família. Logo depois, ele foi visitado por indivíduos nada amigáveis, o que resultou em gritos de dor. Um ano após sua libertação, Isaac havia renovado completamente sua casa e discretamente comprado todas as casas no cul-de-sac. Em uma noite tempestuosa, ele encontrou Laura e Tim ensopados e tremendo em sua porta. Embora estivesse com raiva, ele se preocupou, entregou casacos de chuva e os trouxe para dentro. Laura, envergonhada, pediu desculpas, explicando que o disjuntor havia queimado. Isaac a acalmou, prometendo consertar tudo no dia seguinte e insistiu para que eles passassem a noite em sua casa. Ele preparou um quarto para eles, encontrou camisetas e os enviou para tomar banho. Enquanto se preparava para dormir no escritório, Laura agradeceu e perguntou por que sua ex o havia deixado. Isaac explicou como havia escondido sistemas de segurança que acabaram expondo Hansday e provando sua inocência. Ele então mandou Laura ir para a cama, sabendo que o próximo dia seria agitado. Na manhã seguinte, um empreiteiro inspecionou a casa de Laura, acompanhado por K2. Isaac os apresentou. A mão de Laura desapareceu na grande mão de K2 durante o aperto de mão, e Timothy também se juntou. K2, brincando, avisou Timothy, cuidado, você é mais forte do que pensa, quebrando o gelo. Todos foram tomar café, e K2 sussurrou para Laura, e não beba o café do Isaac sem água. Laura riu, concordando que era forte demais. O empreiteiro voltou com mais notícias, e a casa de Laura estava quase inabitável devido à negligência. Laura começou a chorar, mas Isaac tomou as rédeas. Ele instruiu K2 a instalar uma fechadura na porta de seu quarto e entregar as chaves para Laura. Quando Laura mencionou que seu ex era o proprietário e não venderia a casa, Isaac disse a K2 para cuidar disso e providenciar um exame forense da propriedade. Metade dos seus músculos? Ela riu suavemente, olhando para ele com um brilho nos olhos. Isaac parou por um momento, surpreso pela mudança repentina de tom, e um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Você está brincando, certo? Isaac respondeu com uma risada nervosa, mas ele não pôde deixar de notar a diferença na atitude de Laura. Ele sabia que ela tinha trabalhado duro para melhorar sua forma física, mas essa nova energia era algo diferente. Laura deu de ombros, ainda sorrindo. Talvez sim, talvez não. Mas eu definitivamente quero manter o ritmo. Você me faz querer ser mais forte. Isaac olhou para ela, tentando decifrar se havia algo mais por trás dessas palavras. Ele tinha passado tanto tempo escondido em suas próprias defesas, relutante em se abrir para alguém novamente. Mas havia algo em Laura, sua gentileza, sua paciência, e agora essa confiança emergentes que começava a derreter suas barreiras. Enquanto continuavam o treino, Isaac notou que a dinâmica entre eles havia mudado. Não era mais apenas sobre ajudar Laura a se recuperar, havia uma conexão mais profunda, algo não dito, mas claramente presente. Ele podia sentir a atração crescente, mas ainda estava hesitante, preso entre o medo de repetir os erros do passado e a vontade de seguir em frente. Após o treino, enquanto Laura enxugava o suor e recuperava o fôlego, ela se aproximou de Isaac com um olhar determinado. Sabe, Isaac, ela começou, sua voz mais suave agora, você me ajudou de tantas maneiras, e eu realmente aprecio isso. Mas, às vezes, me pergunto se você percebe o quanto significa para mim. Isaac olhou para ela, claramente tocado pelas palavras, mas ainda lutando para encontrar a resposta certa. E acho que nunca pensei muito sobre isso, ele admitiu, tentando não demonstrar o quanto estava mexido. Eu queria ajudar você e Tim. Vocês merecem uma chance de recomeçar. Laura assentiu, sentindo seu coração acelerar. Eu sei disso. E é exatamente por isso que eu quero que você saiba que, para mim, você é mais do que apenas alguém que me ajudou. Você se tornou alguém que eu realmente me importo. Ela hesitou por um momento antes de acrescentar, com uma risada leve, quem sabe, talvez eu esteja até começando a me apaixonar por você. Isaac congelou por um segundo, seus pensamentos correndo a 1000 por hora. Ele olhou para Laura, incerto do que dizer, e o silêncio entre eles se estendeu. Eu não sei o que dizer, Isaac finalmente murmurou, sua voz falhando levemente. Faz muito tempo desde que alguém se importou assim comigo. Laura sorriu gentilmente. Eu só queria que você soubesse, ela disse, sem pressioná-lo. Não precisa responder agora. Mas estou aqui, e estou disposta a esperar. Isaac assentiu, ainda processando tudo o que havia sido dito. Obrigado, ele finalmente conseguiu dizer. Eu preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso. Com isso, Laura deu-lhe um pequeno beijo no rosto e foi para o banheiro se refrescar, deixando Isaac parado ali, contemplando as possibilidades de um futuro que ele nunca imaginou ter novamente. Enquanto ela se afastava, Isaac sentiu algo mudar dentro de si. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse pronto para baixar suas defesas e deixar alguém entrar em sua vida novamente.
Professora, Tommy, estava procurando um lugar para morar. Laura mencionou que Tommy estava tentando reconstruir sua vida depois de tudo o que havia acontecido com sua mãe e com Isaac, e que ela seria uma boa candidata para a casa. Ela sabia que seria um grande passo para Isaac, já que Tommy era sua filha, mas acreditava que seria uma boa oportunidade para eles se reconectarem. Isaac ficou pensativo por um momento. Ele não tinha certeza de como se sentia sobre a ideia de sua filha morar tão perto, depois de tanto tempo separados. Mas, ao olhar para Laura, ele percebeu que ela só queria ajudar, tanto a ele quanto a Tommy. Com um sorriso leve, ele disse: se Tommy estiver disposta, eu acho que seria uma boa ideia. Talvez isso nos dê a chance de consertar algumas coisas. Laura suspirou de alívio, feliz que Isaac estava aberto à ideia. Vou falar com ela e ver o que ela pensa. Tenho certeza de que ela vai gostar da ideia. Isaac assentiu, ainda se ajustando ao pensamento de ter sua filha tão perto. Vamos ver como isso vai se desenrolar, ele disse suavemente, enquanto Laura sorria para ele, contente com o progresso entre pai e filha. Nos dias seguintes, Laura conversou com Tommy sobre a casa. Tommy, inicialmente hesitante, ficou emocionada com a ideia de morar perto de Isaac e ter uma nova chance de construir um relacionamento com ele. Ela aceitou a oferta e, logo, começaram os preparativos para sua mudança. Com Tommy instalada na antiga casa de Laura e os planos de renovação em andamento na casa de Isaac, a vida começava a se ajustar de maneiras que eles nunca esperaram. Laura, grávida e feliz com o noivado, mal podia esperar pelo que o futuro reservava. Ela sabia que Isaac estava lentamente se abrindo para novas possibilidades, e agora, com Tommy por perto, a chance de cura e reconciliação estava finalmente ao alcance de todos eles. A professora Thomasina Manor precisava de um lugar para morar, já que sua casa atual estava sendo executada. Isaac ficou atordoado ao perceber que Thomasina era sua filha, e não de Hansday. Quase explodindo, ele conseguiu murmurar algo, mas Laura lembrou gentilmente: você prometeu ouvir. Laura então pegou as mãos de Isaac e começou a explicar em voz suave: Tommy não sabia o que estavam fazendo com você. Ela achava que o maquiador estava apenas trabalhando em seu portfólio. Hansday falsificou o depoimento dela, e sempre que ela tentava te ver ou te libertar, Hansday bloqueava. Até o juiz estava na folha de pagamento de Hansday antes de você ser sentenciado. Até mesmo sua ex-esposa achava que tudo era uma maneira de te pressionar a se submeter. Enquanto Laura falava, o rosto de Isaac mostrava uma gama de emoções, e vermelho, roxo, branco e, finalmente, pálido como cinzas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele sussurrava: pobre garota. O que fazemos agora? Sua mente estava sobrecarregada ao pensar nos quase 7 anos perdidos. Laura o beijou gentilmente, trazendo-o de volta do desespero. Isaac despertou, jurando: Hansday vai pagar por isso, e o preço vai ser alto. Por favor, não faça nada imprudente, disse Laura. Não quero você de volta na cadeia, especialmente agora que estou grávida. Todos os 3 testes deram positivo, ela acrescentou com um sorriso. Precisamos pensar na Tommy agora. Isaac concordou em deixar a situação de Tommy nas mãos de Laura. Ele providenciou para que o empreiteiro o levasse para casa, enquanto Laura foi buscar Tim e Tommy na escola. Laura convidou Tommy para o carro, dizendo que havia encontrado uma casa para ela. Confusa, Tommy concordou em ir ver a casa, e eles dirigiram até a casa de Laura. Quando chegaram, Laura revelou que a nova casa de Tommy era, na verdade, a antiga casa dela, pois ela estava se mudando para viver com Isaac. Tommy ficou chocada, mas aliviada ao saber que poderia pagar pela casa e não precisaria fazer nada inapropriado para isso. Laura então revelou que Isaac era seu pai e que eles iam se casar, pois um novo irmãozinho estava a caminho. Tommy experimentou uma enxurrada de emoções, felicidade, surpresa e nervosismo ao pensar em ver seu pai novamente após quase 7 anos. Laura conduziu Tommy até a casa de Isaac, onde Tim correu à frente e bateu ruidosamente na porta. Isaac abriu a porta, nervoso mas feliz, e cumprimentou as 2 mulheres calorosamente. Quando Isaac viu Tommy, ele sussurrou: Tommy, você se tornou uma mulher tão linda. Posso te dar um abraço? Tommy correu para seus braços, gritando: papai. Eles se abraçaram por um longo tempo, até que Laura o chamou para dentro. Dentro de casa, Tommy estudou cuidadosamente seu pai. Ele parecia ter envelhecido mais do que ela esperava, e seu rosto estava marcado por rugas e ele parecia mais magro e endurecido do que antes. Laura interrompeu gentilmente, sugerindo que eles continuassem a reunião em privado enquanto ela preparava o jantar. Tommy, radiante, abraçou Laura e a chamou de mamãe, expressando sua gratidão. Isaac e Tommy se acomodaram na sala de estar, onde Isaac ofereceu a ela um refrigerante, explicando que havia largado a bebida alcoólica após seu tempo na prisão. Tommy assentiu e, ainda processando tudo, perguntou: você realmente está me oferecendo a casa de Laura? Eu posso pensar em algumas complicações. Isaac riu suavemente e disse: eu pensei nisso. O único problema pode ser a ordem de restrição que sua mãe tem contra mim.
Eu entendo que ela vai precisar de um lugar para ficar quando sair da prisão, e sua casa tem bastante espaço. Mas ouça com atenção, Tommy, esta é sua casa, porque você é inquilina da Laura, e eu não vou interferir com seus convidados. Contudo, sua mãe deve manter distância de mim e nada de se aproximar do meu jardim ou da minha porta. Eu a ignorarei se a vir na rua, mas ela não é bem-vinda perto de mim. Você pode viver com isso? Tommy assentiu, e sim, papai, é só temporário até ela se restabelecer. Honestamente, eu não quero que ela mora comigo a longo prazo também. Isaac levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Tommy continuou, eu tenho um namorado sério e preciso do meu espaço. Além disso, nós não nos damos bem desde que ela se envolveu com aquele idiota. Espero que ela consiga um emprego e seu próprio lugar logo. Isaac considerou isso e respondeu, ela ainda trabalha como contadora? Talvez eu possa ajudá-la a encontrar um emprego. Ela deveria ter algum dinheiro sobrando. Eu paguei quase $500 mil para resolver as coisas com ela. Tommy balançou a cabeça, e não, pai, aquele cara deixou sem nada, e agora ele está quebrado depois de pagar todas as indenizações. Mas sim, ela ainda é contadora e também pegou alguns trabalhos paralelos. Vou ver se posso ajudá-la a encontrar algo, mas vamos manter isso entre nós. Isaac perguntou se Tommy visitava sua mãe na prisão. Tommy assentiu, justamente quando Laura anunciou que o jantar estava pronto. Algumas semanas depois, Isaac e Tommy estavam conversando na sala de estar quando Isaac perguntou a Tommy quando foi a última vez que ele visitou sua mãe. Logo antes de me mudar para cá, respondeu Tommy. Lembre-se de que ela ainda é sua mãe. Mantenha contato com ela. Você pode se arrepender se não o fizer. Antes que Tommy pudesse responder, houve uma batida forte na porta. Isaac disse, Bel Fabian, ele é o único que bate assim, e foi até a porta. Fabian apresentou seu filho, Julian, orgulhoso, mencionando que, apesar de seu pai estar na prisão, Julian havia se tornado professor. Nervoso, Julian pediu para falar com Isaac em particular. Uma vez a sós, Julian confessou, Senhor, eu quero pedir a Tomazina em casamento. Estamos juntos há muito tempo e estou pedindo a sua bênção. Isaac sorriu e chamou, Tomazina Manor, eu sei que você está ouvindo, entre aqui. Tomazina entrou sorrindo. Isaac perguntou, devo dar minha bênção a este jovem? Sim, por favor, papai, ela respondeu. Isaac apertou a mão de Julian, dizendo, você tem minha bênção, filho. Cuide bem da minha filha. Agora vamos comemorar. Enquanto se dirigiam para a sala de estar, Tommy puxou Isaac para o lado e sussurrou, papai, você vai ser avô em cerca de 7 meses. O médico confirmou isso esta manhã. Isaac ficou radiante de alegria. Tommy, você me fez tão feliz. Que tal um casamento duplo com Laura e eu? Tommy concordou, e eles se juntaram aos outros na sala de estar. Julia apresentou Tommy como sua futura esposa Fabian, que ficou atônito, mas deu sua bênção. Tommy então revelou a Julian, você vai ser pai. Decidimos começar uma família enquanto ainda somos jovens. 2 semanas depois, durante uma visita, Lydia elogiou Tommy pelo bom aspecto. Tommy compartilhou que ela tinha um lugar para morar, estava se casando e que a vida estava indo bem. Lydia ficou surpresa ao saber que a nova casa de Tommy ficava ao lado da de Isaac e que eles haviam se reconciliado. Ela perguntou timidamente quando seria o casamento. Estamos esperando você sair da prisão, respondeu Tommy. Como você ainda é minha mãe, está convidada. Esperançosa, Lydia perguntou, posso ficar com vocês quando eu for liberada? Não tenho para onde ir e preciso de um emprego também. Tommy respirou fundo, não querendo que Lydia soubesse que seu pai já havia arranjado um emprego para ela. Ela simplesmente disse, você pode ficar comigo até o bebê chegar, mas depois eu precisarei do espaço para o trabalho. Você já tentou os serviços Sean? Eles ajudam ex-presidiários a encontrar empregos. Lydia, surpresa, respondeu, você está tendo um bebê? Por que você não me contou? Parece que você ainda está brava comigo. Não pode me perdoar? Tommy, pegando de surpresa com a falta de noção da mãe, deixou transparecer sua frustração. Mãe, a única razão pela qual mantenho contato é porque o pai me diz que eu só tenho uma mãe. Caso contrário, você não teria notícias minhas desde que esteve na prisão. Você me fez perder mais de 6 anos com o pai porque foi egoísta e covarde demais para fazer a coisa certa. E como você pôde se apaixonar por aquele idiota quando tinha o meu pai? Lydia ficou atônita com a raiva de Tommy, sentindo o peso de perceber que tinha muitas questões a resolver com sua filha. O fato de Isaac ter seguido em frente com uma namorada também a chocou, ela não esperava que ele reconstruísse sua vida tão rapidamente, especialmente na casa onde enfrentou tanta miséria. Quando Tommy saiu, Lydia ficou sozinha com seus pensamentos, assombrada pelas palavras duras da filha. Lydia havia deixado Peter pouco depois, percebendo que havia sido manipulada e que o dinheiro havia desaparecido.
Ela havia tentado ser uma boa mãe para Tommy, pensando que a hostilidade da filha era apenas uma rebeldia adolescente. Agora, ela compreendia o quanto havia ferido Tommy, que claramente estava mais próximo do pai do que ela havia percebido. Lydia também estava chateada por Tommy não ter lhe contado sobre a gravidez, aprofundando ainda mais a distância entre elas. Ela sabia que havia um longo caminho pela frente antes de reconstruir o relacionamento. Quando Lydia se mudou para a casa de Tommy, ficou claro que a recepção era morna. Tommy não a abraçou, mas a apresentou a Julian, seu noivo, e disse: Você pode usar tudo aqui enquanto procura um emprego. Há um laptop no seu quarto. Você já entrou em contato com a Sean? Lydia olhou para baixo e admitiu: Tentei, mas eles não pareceram interessados. Parece que estou na lista negra. Julia respondeu: Vou perguntar ao pai sobre isso. Ele tem influência nas contratações da Sean e garantiu que você seria tratada com respeito. Caso contrário, teria sido difícil para você. Isaac era muito respeitado. Lydia, confusa, perguntou: O que seu pai tem a ver com meu ex-marido? Tommy a interrompeu bruscamente: Nem pense nisso, mãe. Papai não quer nada com você, entendeu? Julia então explicou a conexão entre Isaac e Fabian, o que deixou Lydia mais clara sobre como suas vidas estavam entrelaçadas. Ela percebeu o quão entrelaçados seus destinos haviam se tornado. Mais tarde, Lydia ficou surpreendida com a visita de Fabian, um homem imenso. Ele se apresentou e explicou que sua associação passada com Hansday a tornava um risco, mas Isaac havia falado a seu favor. Fabian lhe ofereceu um emprego como contador em sua empresa, com a condição de que ela nunca contatasse Isaac. Lydia, sentindo-se encurralada, concordou. Ao sair, Fabian deixou Lydia atordoada. Ela ficou chocada com o quanto Isaac a havia excluído, mesmo que suas necessidades básicas ainda fossem atendidas. Ela observou, através de binóculos, enquanto Fabian cumprimentava Isaac em sua casa, sentindo uma mistura de ciúmes e arrependimento. Quando mais tarde viu Isaac com uma mulher grávida, foi dominada pela inveja, percebendo que aquela deveria ter sido a sua vida. À medida que o casamento de Tommy se aproximava, Lydia tentou reunir o máximo de informações sobre Isaac possível, usando binóculos para observá-lo à distância. Ela se feriu ao descobrir que Isaac e Laura também estavam se casando. A notícia esmagou suas esperanças de se reconciliar com Isaac. No casamento, Lydia sentiu-se deslocada. Durante a recepção, notou Julian pedindo permissão a Isaac para dançar com ela. Enquanto dançavam, Lydia sentiu um breve momento de felicidade, mas quando Isaac mais tarde a convidou para dançar, ela foi atingida pela tristeza em seus olhos. Ela percebeu o quanto o havia magoado e se sentiu dominada pela culpa. Lydia de repente entendeu a profundidade da dor que causou e não conseguia compreender como havia deixado as coisas chegarem tão longe. Em um instante, toda a autoestima de Lydia desmoronou, e ela tremeu fisicamente ao perceber o que fizera com Isaac. Ela notou Isaac estendendo a mão, esperando pacientemente enquanto seus pensamentos a sobrecarregavam. Em uma voz tímida, ela perguntou: Você está me pedindo? Isaac repetiu: Você me honra, Lydia, com esta dança? Sem dizer mais nada, Lydia se agarrou a Isaac e começou a chorar. À medida que a dança continuava, Lydia recuperou a compostura e, com toda a coragem que conseguiu reunir, sussurrou através das lágrimas: Isaac, sinto muito pelo que fiz a você. Sei que você deve me odiar. Isaac respondeu: Não posso devolver aqueles anos, Lydia. Fico feliz que você sinta remorso, mas estamos dançando porque as duas mulheres que mais amo me pediram para mostrar-lhe compaixão. Você sentiu uma fração da dor que eu suportei. A traição de Hansday me marcou profundamente. Eu te odiei até Laura entrar em minha vida. O amor dela me curou, e qualquer sentimento por você se dissipou. Agora somos estranhos, conectados apenas pelo nosso passado, por nossa filha e pelo futuro neto. Não vou te evitar, mas vai levar um longo tempo para que eu possa considerar você uma amiga. Lembre-se, duas pessoas estão te observando de perto, prontas para agir se você cruzar alguma linha. Lydia sentiu a dor das palavras de Isaac, mas também desejou o homem que havia amado. Ele estava diferente agora, endurecido e mais forte. Ela percebeu o alto preço que pagará. Em vez de estar ao lado de sua filha no dia do casamento, ela foi apenas tolerada como uma convidada. A noiva de Isaac havia assumido seu lugar como figura materna, e Lydia podia ver o quão próximos eles haviam se tornado. Julia a havia convidado para dançar, mas somente com a permissão de Isaac, e estava claro que sua filha e a noiva de Isaac tiveram que convencê-lo a permitir isso. Uma profunda depressão se instalou sobre Lydia como uma sombra fria enquanto ela lamentava tudo o que havia perdido. Isaac testemunhou sua transformação de uma mulher orgulhosa para uma mulher destruída e sabia que estava acabado com ela. Ela teria que lutar por sua própria redenção, assim como ele fez. Ele sussurrou em seu ouvido: Existem pessoas que te apoiarão e ajudarão. Eu te dei um começo. O resto é com você. A dança terminou e Tommy se aproximou: Eu vejo que isso foi esmagador para você. Quer ficar à noite?
Não acho que você deva dirigir. Não quero perder minha mãe, ou devo arranjar alguém para te levar para casa? Lídia aceitou a carona, e Ben e Ana a levaram para sua nova casa. Antes de chegarem, Ana virou-se no assento e disse: Você está sozinha e sem amigos. Cometeu erros e pagará por eles por um longo tempo. Esta noite, finalmente vimos você entender o que. O objetivo de Isaac não era simplesmente suportar as consequências. Ele queria te ajudar a perceber seus erros, mas acabou destruindo completamente o dia de Han, que agora enfrentará um período difícil na prisão. No entanto, Isaac não está disposto a privar sua filha de uma mãe estável. Por isso, em nome dele, estamos oferecendo aconselhamento. Isso ajudará você a entender por que tomou o caminho errado e como lidar com as consequências. Pense bem sobre isso. Se você concordar, avise Fabian. Quando Lídia chegou em casa, entrou na casa escura, tirou o casaco e desabou no sofá. Na escuridão, ela finalmente se entregou ao choro, enquanto o peso de suas emoções a atingia. O arrependimento e um profundo senso de perda a dominaram, e ela sabia que era toda sua culpa. Isaac havia sido ferido, mas havia encontrado a felicidade novamente. Agora, era sua vez de tentar fazer o mesmo. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo vídeos que você adora. Comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. E, se você tiver alguma sugestão ou história para compartilhar, estamos ansiosos para ouvir. Até o próximo vídeo.